Gabigol de volta, hein? E depois de receber 2 negativas nas tentativas de renovação de contrato, Flamengo prepara uma terceira oferta com otimismo para fechar a renovação. Além disso, Calleri ganha muita força para ser o centroavante do Flamengo em 2025, pelo menos até a volta de Pedro como titular. Landim confirmou que ele é um dos nomes que ele mais gostaria de ver com a camisa do Flamengo. Pega a visão, segue o Lucão e logo depois da vinheta a gente vai detalhar todas essas notícias. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos aí sobre o Flamengo. Gabigol retornando ao time, relacionado para esse jogo de hoje contra o Fortaleza. Além dele, outros jogadores que estavam fora retornando também. Além disso, renovações bem adiantadas, inclusive uma delas muito esperada pelo Flamengo, para que cele a extensão de contrato de alguns jogadores-chave para o elenco. Entre eles, um jogador que já negou 2 vezes a renovação, muito importante para o elenco. Além disso, Calleri, do São Paulo, é um dos nomes favoritos para o Flamengo ir para cima nessa janela de agora, para ser o centroavante titular do Flamengo, pelo menos até o retorno de Pedro. O Landim confidenciou ao paparazzo rubro-negro que ele é um dos nomes favoritos para o Flamengo ir para cima, tentar a contratação dele. E a gente vai falar agora detalhes de tudo que envolve a carreira do jogador, os valores que podem ser solicitados pelo São Paulo como pagamento para a transferência do Calleri e um pouquinho da carreira dele para a gente ver se vale a pena a contratação, se ele tem as características que o Flamengo precisa e se ele tem nível para estar no elenco do Flamengo, beleza? Antes de mais nada, lembrando a vocês para curtir esse vídeo, compartilhar, comentar o que você acha dos assuntos que a gente está debatendo hoje por aqui. E além disso, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Então vamos dar um perfilzinho aqui do Calleri. Calleri, que tem 1,81 m, argentino, 31 anos. Isso pode não ser aquele jogador novinho, mas também não é aquele veteranão, que hoje em dia, cada vez mais, as carreiras estão se estendendo mais do que antigamente. Você vê aí o Verratti no Vasco, já tem, se não me engano, 37 anos. E para a posição de centroavante, principalmente, é uma idade que não é tanto problema, principalmente pelo fato do jogador jogar mais dentro da área. Não é aquela coisa de ficar indo e voltando sem parar. Então, Calleri com 31 anos, no Transfer Market hoje, o valor dele está por volta de 3,5 milhões de euros. Ele, em 2022, ele foi contratado pelo São Paulo, nessa segunda passagem dele, né, por 4 milhões de euros. E aí, com o passar dos anos, é natural que, principalmente nessa estimativa do site, eles façam esse decréscimo, o valor vai caindo conforme os anos passem por conta da idade. Mas esse valor de 4 milhões, 3,5 milhões não é tão alto para a realidade do Flamengo hoje. Você vê, por exemplo, o Alcaraz foi comprado por 19. Claro, muito mais novo, muito potencial de revenda. Mas o Calleri, caso o São Paulo aceite valores nessa faixa aí de 4 milhões de euros, seria um nome que chegaria, pelo menos até o retorno do Pedro, para ser titular do Flamengo. Com certeza titular do Flamengo, porque o Gabigol ainda tá nessa vai, não vai, cada hora surge uma notícia nova de outros times, aí ele diz que não quer ficar, mas agora chegou lá em Fortaleza no pré-jogo, a torcida gritando o nome dele, aí ele posta "As ruas falam", e chorando, ou seja, demonstrando que quer ficar, mas tudo indica que Calleri, que caso chegasse ao Flamengo, pelo menos até o retorno do Pedro, até o Pedro se restabelecer, seria titular do Flamengo sim. Vamos lá. Ele que tem 3 jogos pela seleção, Calleri, dentro desses 3 jogos, 1 gol. Foi revelado pelo All Boys da Argentina e teve passagens por Boca, West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanhol, Osasuna e teve o maior destaque na carreira exatamente
pelo São Paulo nas duas passagens. Nessa temporada ele tem 50 jogos, 14 gols e 7 assistências. E aí a descrição pequena dele, básica aqui que eu fiz, que é bom jogador, com boa proteção de bola, boa jogada de pivô e bom cabeceio. É um pouco menos habilidoso do que o Pedro, na verdade bem menos, mas é muito oportunista. Seria titular até o retorno do Pedro e depois brigaria pela vaga. Pedro é mais jogador do que o Calleri, mas o Calleri chegaria com o status já de brigar por vaga por ele, porque ele é muito melhor do que o Carlinhos, mas muito melhor. Nem tem comparação. E um ponto muito importante do Calleri é que nesse desempenho que ele teve agora nesse ano, praticamente metade dos gols foram marcados em jogos de Libertadores. Ele tem um desempenho acima da média quando joga Libertadores. Então é um ponto muito legal a se destacar. O jogador argentino já tem aquele estilo mais brigador, bem aquele estilo de Libertadores mesmo, e ele traduz isso em números. Ele tem desempenhos acima da média em Libertadores. Isso seria muito legal. Ele que é muito bom cabeceador. O Flamengo precisa de jogadores assim, porque enfrenta times muito fechados e em alguns momentos precisa de fato explorar essa bola aérea e não tem tantos jogadores assim com esse potencial de cabeceio. Para mim, Calleri, caso os valores girem em torno disso que está sendo dito no Transfer Market e o São Paulo não cresça o olho, não peça muito além disso, seria uma baita contratação sim para o Flamengo e vamos ver no que vai dar. De onde surgiu essa notícia com um pouco mais de ênfase em relação à chegada do Calleri? Foi uma confidência aí daquele youtuber Paparazzo Rubro-Negro dizendo que quando começaram agora a surgir essas últimas notícias de Gabigol saindo, com ele confirmando, o Landim, como quem não quer nada, soltou durante essas últimas semanas aí que o Calleri sempre foi um sonho para ele no Flamengo, porque é um jogador que ele admira muito pela forma de jogar, pela quantidade de gols que faz. É um cara que ele gostaria muito de ver com a camisa do Flamengo e justamente agora tem uma brecha gigante, não é nem uma brecha, tem um rombo no elenco do Flamengo, justamente na posição dele. Ele que é um dos jogadores que tem características parecidas com o titular da posição, Pedro, mas esse titular só volta lá para abril ou maio, então é bem provável que o Landim faça valer as palavras dele nos bastidores e vá à carga, vá atrás do Calleri para trazê-lo para 2025. Então, vamos ficar aí na guarda. Qualquer atualização que a gente tenha sobre chegada de Calleri ao Flamengo para 2025, vamos trazer aqui para vocês. Então, vamos falar aí. Primeiro a gente já deu uma prévia de hoje. Fortaleza e Flamengo pelo Brasileirão. Flamengo ainda com chances remotas de ser campeão, mas o foco todo tá no Palmeiras e Botafogo, o jogo que vai ser praticamente a final desse Brasileirão. E pela fase que o Botafogo tá, a gente até imagina que é muito difícil ser campeão, mas não tá parecendo tão difícil mais o Flamengo conseguir passar o Botafogo. O Palmeiras é que é o ponto mais complicado aí, porque o Palmeiras tem uma regularidade muito grande, o Palmeiras tem um foco muito grande, o Palmeiras tem um mental muito forte, muito por conta do Abel Ferreira, que é um grande técnico, principalmente nessa parte mental, ele sabe gerir muito bem o elenco, então é uma missão quase impossível trazer o título, mas enquanto a matemática permitir, a gente pode acreditar. Flamengo hoje que tem retornos ao elenco, aos relacionados de De La Cruz, de Carlinhos, ambos retornando de lesão, e também do Gabigol, que voltou a ser relacionado depois de pedir algumas vezes. Esse afastamento durou as duas últimas partidas e agora o Gabigol está de volta a ser relacionado e ainda não temos a confirmação de se ele vai ser titular, se não vai. Acredito até que não, mas nunca se sabe. Fato e é até um bom fato,
é que o X9 não está funcionando mais. Não estão vazando as escalações com um dia de antecedência, como vinha acontecendo em algumas gestões anteriores. Então, uma boa notícia aí o fato das escalações não estarem vazando com antecedência. Então, temos aí os retornos de Gabigol, De La Cruz e Carlinhos aos relacionados para esse jogo de hoje. Jogo que é às 8 da noite, lá no Castelão, em Fortaleza. Flamengo que já esgotou os 10 mil lugares que foram destinados aos rubro-negros. Tem gente até comprando ingresso do lado adversário. E inclusive a própria administração do Castelão já soltou uma nota dizendo que quem chegar com qualquer camisa de time que não seja do Fortaleza vai para o setor de visitante. E aí precisa ter o ingresso de visitante. Então, pessoal aí de Fortaleza, atenção que por acaso, se vocês tiverem comprado ingresso do lado da torcida do Fortaleza, não vão com a camisa do Flamengo, vão com uma camisa neutra aí e cuidado para não arrumar confusão do lado de lá, mas já saiu essa notificação da administração do Castelão. Então, vamos falar agora de possíveis renovações. Flamengo que está buscando aí, entre os jogadores que tem contrato vencendo, adiantar essas renovações. Primeira delas, e uma das mais importantes, ao meu ver, é Everton Araújo, que tem contrato atualmente com o Flamengo, um contrato que ainda tem alguns anos, mas tem uma multa muito baixa. Tem uma multa aí que gira em torno de 40 a 50 milhões de reais. Então, o Flamengo já está tratando de renovar, reconhecendo o bom desempenho do jogador, ou seja, aumentando significativamente o salário do Everton Araújo, indo aí para casa dos 300 a 400 mil reais de salário, e isso vai fazer com que a multa dele suba bastante e vá aí para algo em torno de 50 a 70 milhões de euros, claro, caso ele aceite. Ainda não está aceita, o Flamengo já fez uma proposta, ainda estão em negociação, mas a tendência é que tudo se resolva, até porque o Flamengo já começa a receber sondagens de times da Europa, inclusive já surgiram notícias que alguns times da Europa estão dispostos a pagar a multa atual. Então o Flamengo está correndo atrás para fazer essa renovação e aumentar a multa, para mesmo caso ele aceite alguma proposta da Europa, o Flamengo vai receber um valor maior em troca para a saída do Everton Araújo. Mas eu não acredito que venda não, acredito que o Flamengo vai segurar, vai esperar ele maturar um pouco mais, jogar uma temporada inteira com o status, pelo menos, se não de titular, um status mais acima no elenco. Então a tendência é que o Everton Araújo fique para 2025, mas com uma renovação, reconhecendo o seu bom desempenho pelo clube, principalmente nesse segundo semestre de 2024. A outra renovação, que está um pouquinho mais travada, mas o próprio Bruno Spindel deu a entender que o Flamengo está otimista, que a tendência é que consiga seguir sem problemas nessa renovação, é o Pulgar. Pulgar que tem contrato até o fim de 2025, ele já negou 2 propostas de renovação do Flamengo e nesse meio tempo, depois dessas 2 negativas, ele até trocou de empresário. O Bruno Spindel falou isso, não disse exatamente por que ele colocou essa informação na entrevista, mas ele falou com essas palavras: olha, Pulgar é um jogador que a gente quer muito que fique, a gente já fez 2 propostas que foram negadas e depois dessa segunda a gente soube que o Pulgar quer muito ficar e inclusive depois das 2 negativas ele trocou de empresário. E falou só isso, tá? Mas o que a gente entende? Que talvez o Pulgar não estivesse tão satisfeito com a condução que o seu empresário estava tendo nessas negociações. Então, a tendência, e aí sim, volta a ser aspas, as palavras do Bruno Spindel, estamos agora muito otimistas que nessa terceira proposta tudo se resolva e o Pulgar estenda o seu vínculo com o Flamengo. Então, tudo leva a crer que o próprio Pulgar não estava tão satisfeito com a condução do seu empresário nessas negociações e agora, com essa terceira proposta, com o novo empresário, tudo se resolva e o Pulgar estenda esse vínculo dele, estenda o seu contrato com o Flamengo para mais alguns anos. Ele que é muito bom jogador,
ele tem suas fases um pouco mais embaixo, mas nunca é um jogador que joga mal, muito mal. É sempre um cara que ou tá muito bem ou tá na média. Nunca é um cara muito criticado, ele sempre mantém uma boa regularidade e é um jogador muito importante pro elenco do Flamengo. Eu só não acho que ele seja primeiro volante. Para mim ele tem que jogar de segundo volante, podendo fazer a cobertura ali do primeiro volante, mas para mim ele precisa ter alguém mais de marcação para que ele faça esse meio termo aí entre os armadores e os volantes. É a minha opinião. E assim que ele jogou em todos os outros times da carreira, nenhum deles ele foi aquele primeiro volante, aquele volantão mesmo, aquele meia defensivo. Ele sempre foi um meia central, fazendo aquela ponte ali, aquele box to box, pra mim, tá? Acho que ele é muito mais organizador e ocupa bem os espaços na hora certa do que aquele marcador que vai atrás, pitbull, como a gente vê, por exemplo, no Everton Araújo, como via no João Gomes, entre outros, Cuéllar, entre outros jogadores que a gente pode citar aí, que tem aquela característica principal de primeiro volante. E hoje era isso, gente. Lembrando a vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar com os amigos, com a família e não esquecer de me seguir em todas as redes no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Canal crescendo cada vez mais. Estamos aí com mais de 3.000 inscritos e eu conto com vocês para se inscrever, para divulgar, para mostrar o canal para todo mundo. A gente foge um pouquinho do padrão. Apesar da gente falar muito de Flamengo, procura aqui não ser clubista, a gente fala a realidade do que tá acontecendo. Se precisar falar bem de adversário, a gente vai falar, porque a gente precisa ver o que precisa ser melhorado no Flamengo quando acontecerem coisas boas dos outros lados. Então, sempre vai ter realidade aqui e eu conto com vocês, vocês que se identificam com o canal, para divulgar cada vez mais e a gente crescer, engajar, para ter esse canal como um ponto de discussão para todo mundo. Todo torcedor é bem-vindo aqui, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.